Oi, quase todo mundo adora as tradições de Natal, não é? Mas será que a gente conhece mesmo a origem delas? Nesta análise, vamos mergulhar numa perspectiva histórica que, olha, talvez mude um pouco o jeito que a gente vê alguns costumes bem familiares. E tudo isso com base no material que estamos explorando hoje. A pergunta que guia a gente por aqui é essa: a história por trás dos símbolos e das datas do feriado é aquilo que a gente sempre ouviu? O que a nossa fonte sugere pode ser uma bela de uma surpresa. Então vamos lá, começando pelo mais básico de tudo: a data. Por que comemoramos o Natal justo no dia 25 de dezembro? A resposta, segundo o argumento que a gente vai ver, começa muito, mas muito antes do cristianismo. Nosso ponto de partida, então, nos leva lá para trás, para uma época em que a adoração ao sol era uma prática super central para muitas culturas antigas. E olha, é crucial guardar essa informação para entender o que vem a seguir. E é aqui que a gente vê o ponto central sobre a data. De um lado, você tem o 25 de dezembro pagão, que celebrava o renascimento do Deus Sol, sabe? Quando os dias começam a ficar mais longos depois do inverno. Do outro lado, a mesmíssima data, adotada bem depois para celebrar o nascimento do Filho de Deus. Seria só uma coincidência? E essa conexão, segundo o material, não para só na data, não. Até o dia da semana para a adoração teria mudado. O domingo, que em inglês é Sunday, literalmente o dia do sol para os pagãos, teria tomado o lugar do sábado, que era o dia de descanso e culto original. Ok, mas como é que essas tradições pagãs teriam sido incorporadas assim ao cristianismo? Bom, a fonte nos leva para um momento decisivo na história, uma verdadeira manobra política de um imperador romano muito poderoso. Essa linha do tempo ajuda a gente a entender o cenário. Antes do ano 325, o Império Romano era uma verdadeira coxa de retalhos de crenças. Tinham pagãos, cristãos de vários tipos, enfim, uma divisão enorme. Aí o imperador Constantino, querendo unificar o seu império, convoca o famoso Concílio de Nicéia. E o resultado, segundo este argumento, foi uma fusão de tradições para tentar agradar todo mundo. E para que essa união toda acontecesse, a fonte afirma que os pagãos tinham condições bem claras. O dia sagrado da semana tinha que ser o domingo, o dia do sol. E a principal celebração? Dia 25 de dezembro, o aniversário do sol. Ou seja, os dois pilares da adoração ao sol teriam sido mantidos na nova fé unificada do império. E aqui vem um detalhe bem curioso. A fonte aponta para uma aparente contradição nas próprias escrituras. A descrição de pastores com seus rebanhos no campo, dormindo ao ar livre à noite, isso sugere um clima mais ameno, né? Algo bem improvável no frio de dezembro lá no hemisfério norte. Certo, então já falamos da data e do dia da semana. Mas e a árvore de Natal? E o Papai Noel, gente? Pois é, de acordo com o material que a gente está analisando, a história deles começa séculos depois, em lugares completamente diferentes. Primeiro, vamos conhecer o São Nicolau original. Ele foi um homem rico que viveu lá no século III e era famoso pela sua generosidade com os mais pobres. A data ligada a ele era 6 de dezembro, um dia de troca de presentes que, por mais de 1000 anos, correu em paralelo, totalmente separado do Natal. A árvore de Natal também parece ter uma origem bem mais recente e localizada. A tradição, do jeito que a gente conhece, teria começado na Alemanha, séculos depois de Constantino. E só então, bem devagarinho, foi se espalhando pelo resto da Europa. E essa fusão que a gente vê hoje só aconteceu bem mais tarde. Foi apenas no século XVI, aponta a fonte, que a festa de São Nicolau e a celebração do Natal foram unidas. E parece que foi mais por uma questão de conveniência mesmo. Tá, mas então, como é que um santo generoso do século III se transformou nesse Papai Noel que a gente conhece hoje? A fonte traça uma evolução fascinante que passa pela poesia, pela arte e, claro, pela publicidade. Essa transformação toda aconteceu em etapas bem claras. Primeiro, um poema lá do século XIX criou toda a mitologia. O Polo Norte, as renas, o trenó. Depois, um cartunista veio e deu para ele o visual icônico com o traje vermelho e a barba branca. E, finalmente, já no século XX, uma famosa campanha publicitária de refrigerantes cimentou para sempre a imagem do velhinho alegre e bochechudo na cultura global. Ufa! Toda essa jornada histórica da Roma antiga até a publicidade moderna nos leva à perspectiva final da fonte sobre o que o Natal se tornou hoje em dia. E essa citação direta resume bem essa visão mais crítica. O argumento aqui é que o feriado, na sua forma moderna, teria se distanciado
tanto das suas supostas raízes religiosas que o elemento central acaba se perdendo no meio do caminho. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente refletir. Quando uma tradição se transforma tanto, absorvendo elementos de tantas culturas e épocas diferentes, será que a origem dela ainda define o seu valor? Ou será que o significado de um costume é aquilo que a gente dá a ele, aqui e agora? Fica aí a reflexão.